informação e temos opinião. Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 da manhã, 2 minutos. Bom dia para você que ontem pulou do sofá assustado quando o celular começou a fazer este barulho. Bom dia para você que achou que estivesse com um vírus instalado no seu aparelho. Bom dia para você que ontem recebeu o primeiro alerta da Defesa Civil diretamente no seu celular, tendo Campinas como a cidade experimental para esse novo modo de contato e informação que a Defesa Civil traz para o alerta de tempestades. Assustou? Muitos são os relatos de quem estava com o celular na mão e jogou o aparelho longe, ou estava reunido com a família ainda no espírito do Natal, todos jantando e de repente 4, 5 aparelhos fazendo o mesmo som ao mesmo tempo. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes também para falarmos sobre a chuva que ainda tem alerta para esta quinta-feira e outros assuntos que marcam este dia 26 de dezembro de 2024. Eu sou Heitor Fredo, agradeço pela sua companhia, você que até agora ficou com o Jornal Gente. Amanhã, às 8 da manhã, de volta na Rádio Bandeirantes Campinas e também na tela da Band News TV, agora com a equipe do plantão de Ano Novo. E seguimos nesta semana juntos depois das festas de Natal. Você teve a companhia do Pedro Campos, da Sônia Blota, do Cláudio Humberto e de toda a equipe da Bandeirantes neste horário, em rede com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. E agora, ao vivo, você é meu convidado, minha convidada, para sabermos o que acontece também pertinho da gente nesta reta final de 2024. Manhã Bandeirantes, chegando comigo, Heitor Fredo, e os trabalhos técnicos na mesa de som e central técnica com o Danilo Capucci, de volta das merecidas férias, conosco aqui nos nossos estúdios no Jardim São Gabriel, dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad. A coordenação técnica é do Gil Kleber. Você pode participar conosco pelo nosso canal do YouTube, um dos meios de você nos acompanhar, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode se inscrever, curtir, compartilhar e receber em tempo real a notificação a cada novo programa que se inicia aqui direto dos nossos estúdios da RB. Você que nos acompanha em FM 85.7, muito obrigado, muito bom dia a você. A todos que estão pelas demais plataformas, como o portal bandmulti.com.br, o mais completo e ágil da região metropolitana de Campinas. Para você que tem instalado no seu celular, o mesmo que ontem te deu um susto, mas que te informou também do alerta de temporal e que pode ser o caminho para você ter na palma da sua mão todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação, baixando gratuitamente o aplicativo Bandplay. Antes de nós entrarmos nos assuntos, incluindo a chuva forte que cai sobre boa parte do estado de São Paulo, principalmente na capital paulista, a Rádio Bandeirantes tem antes uma triste informação, uma triste notícia para o rádio brasileiro e especificamente para o rádio de Campinas. Perdemos aos 90 anos José Ribeiro, um dos mais tradicionais plantões esportivos do rádio esportivo do interior de São Paulo. Radialista experiente, por muitos anos também
exercendo a função nos bastidores aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, como executivo de contas das rádios, das emissoras que integram o sistema Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes de Comunicação. José Ribeiro, marcado nos anos 60, nos anos 70 e desde então também um nome forte no rádio do interior de São Paulo. Ele que nasceu também no nosso interior paulista, foram mais de 50, 60 anos de rádio. Iniciou no final da década de 50 na Rádio Difusora de Guarulhos. Na mesma época estava com Emmanuel Henning, trabalhava junto com outro grande nome do jornalismo brasileiro, e em 1960 iniciou a história no Grupo Bandeirantes de Comunicação, na Rua Paula Souza, número 181. Em 1964, já no edifício Radiantes, no Morumbi, onde ficou até 1966. José Ribeiro depois fez parte da equipe disparada da Rádio Gazeta, que teve sua história também registrada nos anos 60, e na Rádio Nacional, de 69 a 1970. Entre 1971 e 1978, trabalhou na Rádio Tupi. José Ribeiro, em 1979, voltou ao Grupo Bandeirantes, onde ficou na capital paulista até dezembro de 81, ano em que se mudou para a cidade de Campinas, onde fez a sua história no rádio. Até 1984 ficou em Campinas, fora do rádio naquele momento, mas depois começou a trajetória na Educadora de Campinas, hoje Rádio Bandeirantes. E se hoje nós estamos aqui, se hoje a Rádio Bandeirantes tem essa história marcante, é porque grandes nomes passaram por esse microfone e aumentam a responsabilidade de quem hoje empunha esse equipamento. José Ribeiro é um desses nomes importantes do rádio de Campinas. Plantão esportivo e também diretor comercial, duas emissoras em que ele trabalhou, na Educadora AM e FM, e em 2003, quando a Rádio Educadora passou a se chamar Rádio Bandeirantes, com a chegada do senhor Rodrigo Neves, ele também continuou fazendo parte e sendo extremamente querido por toda essa equipe. De 2003 para cá, no departamento comercial da Educadora FM e da Rádio Bandeirantes. Nascido em 1º de março de 1934, em Irapuã, cidade do interior paulista, próximo a Novo Horizonte, e que completou 90 anos em 2024. Perdemos, portanto, José Ribeiro, nome tradicional do rádio paulista, que fez história no Grupo Bandeirantes de Comunicação, uma figura com quem eu não tive o prazer de conviver, de trabalhar, mas há um sentimento de muita tristeza e gratidão neste momento no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Muitas são as pessoas que conviveram com José Ribeiro e que estão arrasadas com essa partida, com essa notícia, e que estão ainda nesse período de Natal querendo abraçar todos aqueles com quem ele teve sua história construída no rádio de Campinas. O velório de José Ribeiro começou às 9 da manhã no cemitério das Aleias e o sepultamento está marcado para hoje, às 2h30 da tarde. Confirmada, portanto, a morte de José Ribeiro, nome que, para você que é ouvinte tradicional da Rádio Bandeirantes, certamente vai se lembrar por muitos e muitos anos pela história construída neste microfone. Às 10h10, o Manhã Bandeirantes segue agora com as informações de o que de mais importante acontece neste dia 26 de dezembro, uma semana em que para muita gente é um período de folga, um período de descanso, mas o mundo não para. Infelizmente a gente tem tristes notícias como essa do falecimento de José Ribeiro, radialista aqui em Campinas,
para trazermos para você que está conosco, nos acompanhando. Mas eu quero participações também para falar sobre esse assunto. Aliás, já temos aqui o Isael Venâncio Loretti. Bom dia, eu via muito José Ribeiro na Educadora 1170 no ano de 1980 e por toda essa década. Então, se você também tem essa história, tem essas boas lembranças, compartilhe para juntos essa edição do Manhã Bandeirantes fazer uma singela, modesta homenagem a alguém que merece todas as reverências e, repito e reforço, se a Rádio Bandeirantes tem toda essa história é porque grandes profissionais passaram por esse estúdio, passaram por esse microfone e é uma honra compartilhar esse espaço por onde já estiveram nomes que nos deixaram recentemente, Zé Arnaldo, fizemos inclusive homenagens aqui também quando ele nos deixou, e agora essa triste confirmação da morte de José Ribeiro, tristeza para o Rádio de Campinas. Algumas homenagens que estão sendo publicadas aqui nas redes sociais também. Deixa eu trazer aqui uma mensagem de Rodrigo Salomão, um jornalista que também por muitos anos ocupou esse espaço em programas como o Jornal Gente. Ele escreveu: perdemos José Ribeiro, plantão esportivo do Scratch da Rádio Bandeirantes e executivo comercial dos Bons. Uma das figuras com quem tive a honra de conviver por 2 décadas e que me acolheu com muito carinho quando cheguei a Bandeirantes. Sempre dividindo histórias, conselhos e, acima de tudo, sabedoria. Vai em paz, Zé. É um sentimento compartilhado por todos aqueles do Grupo Bandeirantes com quem José Ribeiro dividiu um pouco da sua alegria, do seu bom humor e do seu conhecimento sobre o rádio e sobre a comunicação em geral. 10h13, vamos trazer as informações desta quinta-feira chuvosa em Campinas. Chove em boa parte da cidade e o alerta emitido pela Defesa Civil vale para este dia e para a sequência da semana. Até sábado, Campinas deve registrar chuvas fortes que podem vir acompanhadas de rajadas de vento e também de problemas associados aos temporais. Infelizmente, sempre que chove a gente fica feliz por um lado, de aliviar o calorão, de saber que pelo menos nas nascentes e nos nossos locais de abastecimento a chuva pode garantir o mínimo que a gente merece, que é ter água na torneira, mas também traz uma série de problemas e transtornos associados a ela. A Defesa Civil de São Paulo emitiu ontem um alerta que chegou aos celulares e outros aparelhos móveis na cidade de Campinas e publicou um vídeo com a Cabo Zimmermann da Defesa Civil Estadual explicando que alerta é esse e por que nós devemos ficar atentos quando nosso celular emite esse som. Se o seu celular vibrou e você escutou este sinal sonoro, preste atenção à mensagem da Defesa Civil. Você pode estar em uma área com risco de desastre. A partir de agora, em caso de eventos severos ou extremos, todos os celulares do estado de São Paulo conectados a uma antena de telefonia móvel com a tecnologia 4G ou 5G receberão alertas do sistema Defesa Civil Alerta. A ferramenta funciona em todos os aparelhos, mesmo sem crédito ou no modo silencioso, e não precisa de cadastro prévio. Uma mensagem pop-up aparecerá na tela do seu celular e após 10 segundos você poderá utilizar o aparelho normalmente. O serviço que foi demonstrado em agosto em São Sebastião agora está disponível para toda a população. Agora você já sabe, se ouvir este alerta, proteja-se. A Defesa Civil está sempre alerta, mas você também tem que estar. Defesa Civil somos todos nós. E para esta quinta-feira, a região metropolitana que amanheceu com céu nublado, chuvas leves e temperatura na casa dos 21 graus, deve registrar mais chuva ao longo do dia. Isso por conta da aproximação de uma frente fria que já chegou ontem à cidade e resultou no fim da tarde em chuvas fortes em Sumaré, Montemor e Vinhedo.
Essa frente fria, segundo os meteorologistas do CEPAGRE da Unicamp, permanece sobre o Oceano Atlântico, à altura do litoral paulista, organizando um canal de umidade que se estende desde a Amazônia até o Oceano Atlântico, passando pelo estado de São Paulo. Isso favorece, segundo os meteorologistas, a ocorrência de chuvas na região metropolitana de Campinas, pelo menos até sábado. Para hoje, quinta-feira, e amanhã, sexta-feira, a previsão é de predomínio de céu nublado com chuvas a qualquer momento, picos de intensidade e possibilidade de acumulados elevados, que apresentam riscos de transtornos como pontos de alagamento, enxurradas e transbordamento de rios, além de deslizamento de terra em áreas de encosta. Podem acontecer hoje temporais com descargas elétricas. Isso vai fazer com que a temperatura caia. A máxima hoje em Campinas será de 24 graus. Na sexta-feira, amanhã, mínima em Campinas de 21 graus. Alguns momentos com aberturas rápidas do sol. Aí já dá uma melhorada, pelo menos para aquele calor um pouco mais com a cara do verão. Mas a máxima vai ficar na casa dos 26. Teremos uma penúltima semana de 2024, ou uma última semana cheia deste ano, com características bem doidas, como foi o ano de 2024 todo. Começamos a semana com calorão, Natal sem chuva e agora temporais que vão ser registrados em todo o estado de São Paulo. A Defesa Civil emitiu um alerta agora sobre a chuva também na capital paulista e traz o acumulado das últimas horas nos municípios que foram mais atingidos. Na capital paulista são 4 pontos de alagamento registrados desde ontem, só na região central da cidade. Centro de São Paulo, 4 pontos de alagamento. A gente vai trazer eles em detalhes para o motorista que segue para a capital paulista agora, para a cidade de São Paulo. E temos também acumulados em cidades aqui da região. Em Pedreira, por exemplo, choveu em 24 horas 80 milímetros na região do Vale Verde, aquele acumulado que já preocupa as autoridades pelo solo encharcado. Outra cidade também com chuva forte foi Montemor, no Jardim Paviote, o registro foi de 65 milímetros. Jardim Novo 2, em Mogi Guaçu, 61 milímetros foram registrados de chuva. Em Jundiaí, no bairro da Roseira, chuva que chegou a 56 milímetros. E o Ribeirão Quilombo está sendo monitorado de perto pela Defesa Civil em Sumaré, depois de 55 milímetros acumulados de chuva nas últimas 24 horas. Um outro local também que merece uma atenção a mais é Várzea Paulista. Ainda há um número alto de famílias desabrigadas depois da chuva que caiu no final de semana. Vila Real, bairro onde há construções populares, onde há moradias na encosta do morro, e o número alto de pessoas desalojadas já é preocupante, mas a previsão de chuva faz com que outras famílias também sejam orientadas a deixar o local. Uma escola municipal já foi montada como abrigo e a Amanda Florentino conta pra gente como está a situação no município. Após as fortes chuvas que desalojaram dezenas de pessoas em Várzea Paulista, a Prefeitura da cidade anunciou nesta quarta-feira que 31 famílias ainda estão desabrigadas. No total, são 104 pessoas nessa situação e, entre elas, apenas uma está alocada no abrigo emergencial, disponibilizado na Escola Municipal Luzia Francisca, no bairro Ivoturucaia. Os demais moradores escolheram por se alojar em casas de amigos e familiares. Visando a saúde das pessoas afetadas pela tempestade, kits de higiene também estão sendo distribuídos no local. As casas atingidas foram interditadas pela Defesa Civil do Estado devido ao risco apresentado momentaneamente. Ainda não foi estipulado nenhum prazo para o retorno das famílias para as respectivas residências. A Prefeitura informa que está realizando todos os trâmites legais e administrativos para que os moradores que necessitarem possam começar a receber o benefício do auxílio aluguel o mais breve possível.
Agora 10 horas e 21 minutos para o motorista que tem compromissos hoje na cidade de São Paulo. Choveu, faltou luz. Faltou luz, a cidade vira um caos. E não é diferente nesta quinta-feira com alguns locais que ainda estão sofrendo pela intensidade da chuva das últimas horas. A Defesa Civil do Estado informa que entre ontem e hoje chuvas intensas atingiram várias regiões pela passagem da frente fria sobre o estado e apesar dos significativos acumulados de chuva em várias localidades, não há registros de grandes ocorrências ou danos. Mas em São Paulo não precisa de muito para gerar transtorno, congestionamento e problemas para boa parte da população. São Paulo registrou ontem no centro 4 pontos de alagamento, na zona oeste 7 pontos, na zona leste 5 pontos, 1 na zona sul e 3 na zona sudeste da cidade. E hoje, equipes ainda estão retirando galhos e árvores que caíram em locais extremamente movimentados, como por exemplo a rua Adoc Lobo, uma das árvores apenas que não suportaram a forte chuva associada a ventos. Vamos à capital paulista com a repórter Ana Weber para a gente entender um pouco mais do cenário em São Paulo. Para você que precisa se deslocar à capital do estado, Ana Weber, muito bom dia para você. Exatamente, bom dia a você, bom dia a todo mundo que está acompanhando. Eu sigo aqui, eu fui em frente a essa árvore na Alameda Santos, perto da Adoc Lobo, que acabou caindo hoje às 6 horas da manhã. Ela caiu por conta desse grande acúmulo de água que a gente teve nessas últimas 24 horas aqui em São Paulo. Então o solo encharcado acabou causando a queda dessa árvore. Eu vou pedir para o João Eduardo, que é o cinegrafista, mostrar aqui pra gente como é que tá a parte ali das raízes dessa árvore, que a gente vê que levantou bastante o que está enterrado, né? Os canos subterrâneos que estão enterrados aqui. Então tem o cano do gás, da luz e também o da Sabesp, né? Os técnicos da Sabesp já estão aqui do lado, que eles começaram a cavar, né, para conseguir acessar, para ver como é que ficou a situação da Sabesp. Nesse trecho aqui, a fiação da Enel, ela é subterrânea. Então acaba que esses fios que a gente está vendo ali em cima, esses fios que estão pendurados aqui no fundo, eles são de telefonia, de internet. Então acaba que não são energizados esses fios e por conta disso a prefeitura acabou começando, né, a poda antes da Enel chegar. Só para pontuar, a gente chegou aqui por volta das 7h40 da manhã, a Enel só chegou aqui no local às 8h30 da manhã. A prefeitura começou a poda antes da Enel chegar, né, antes da Enel verificar para ver se não tinha nada energizado. Mas a chuva foi muito feia aqui em toda a capital paulista, né, começou ali por volta das 4h30 da tarde, as ruas viraram rios aqui em São Paulo. A Avenida Rebouças, que fica próximo, né, do ponto que eu e o João Eduardo a gente está, virou um rio. A gente viu esse motoqueiro, né, que ele estava tentando se equilibrar, tentando lutar contra a água, mas a gente sabe, ela vem muito forte e acaba arrastando. Nós tivemos ocorrências de alagamento em túneis aqui em São Paulo, então o túnel do Anhangabaú e também o Max Pfeffer ficaram alagados e ficaram interditados por algumas horas até a gente baixar um pouco o volume da chuva. Além disso, de ontem para hoje foram registradas 13 quedas de árvore, incluindo essa e uma outra que eu e o João Eduardo, a gente foi mais cedo, e outras pela cidade que a gente não conseguiu encontrar, essas outras árvores que caíram aqui na cidade de São Paulo. A previsão é que continue essa chuva, né, desde muito cedo, né, que eu acordei por volta das 4h30 da manhã, tá esse chuvisquinho fraco aqui por toda a cidade, a chuva recomeça, então vai ficar o dia inteiro com essa previsão. Teve pontos da cidade que choveu 70 milímetros, isso foi registrado na Moca, outras regiões choveram 50, 60 milímetros, então foi um volume muito grande de chuva registrada nas últimas 24 horas, isso só aqui na capital de São Paulo, né? A gente teve outras regiões do estado que a chuva também foi muito forte. Em Campinas foi emitido inclusive um alerta, né, para as pessoas se protegerem, para evitar, né, que estivessem em áreas de risco. Mas voltando a falar, só vou falar um pouco da minha experiência ontem. Eu estava voltando da TV justamente ali no horário das 6h30, das 4h30 da tarde, 5 horas da tarde, e eu presenciei essas ruas aqui por São Paulo totalmente alagadas. Então aquele ponto, tem que ficar cuidando, prestar atenção e sair de casa e se proteger para evitar qualquer problema. Muito obrigado a Ana Weber, com direito à trilha sonora da Motosserra no fundo, para você ter um pouco da ilustração também desse trabalho que está sendo feito para a retirada das árvores em Campinas.
Nós estamos aguardando ainda aqui o balanço da Defesa Civil. Não há informações sobre grandes transtornos pela chuva nas últimas horas e também não há notícia a respeito do fechamento de parques na cidade, que inclusive agora tem uma nova regra, né? Os parques não vão ser todos fechados. O que acontece a partir de agora é que o fechamento dos parques será regionalizado. Então, a regra dos 80 milímetros num acumulado de 72 horas, ela permanece, mas somente para os locais que foram atingidos com esse volume de chuva. Então, vão ser utilizados os dados dos pluviômetros automáticos localizados em cada região de Campinas para determinar em qual área da cidade vai ser necessário o fechamento à visitação pública e em qual área não há essa exigência. São 17 pluviômetros desse tipo que estão espalhados por Campinas. Decisão que faz parte da operação Chuvas de Verão. Tem um comitê montado em Campinas desde o dia 9 de dezembro para monitorar as áreas de risco e vão ser utilizados os dados da região Norte, Noroeste, Sudoeste, Sul, Leste, Centro e do Parque Portugal, que é a Lagoa do Taquaral. Neste momento, 10h27, os parques todos estão abertos, funcionando normalmente e se tiver qualquer atualização, o Manhã Bandeirantes vai contar para você. A vida do motorista que segue pelas estradas e rodovias, para quem for a São Paulo, além de ficar atento com a chuva pela capital paulista, tem 2 pontos de lentidão no sistema Anhanguera Bandeirantes, tradicionais. A Anhanguera entre o quilômetro 62 e 60, na pista sentido São Paulo, trecho que passa por Jundiaí, e na rodovia dos Bandeirantes, trecho também de Jundiaí, entre os quilômetros 52 e 50, por excesso de veículos, acredite, sim, nesse horário, mas principalmente pela chuva que cai neste trecho. Então o motorista reduz a velocidade e precisa ter atenção redobrada. Na Santos Dumont, infelizmente, um acidente já foi registrado nesta quinta-feira. Acidente com vítima em estado grave no quilômetro 53 da rodovia Santos Dumont. É o trecho que passa por Indaiatuba, no bairro Oliveira Camargo. Uma motocicleta trafegava pelo local, pista marginal da rodovia Santos Dumont, e a pista molhada e chovendo no momento do acidente tornou o local um sabão. E aí o motociclista acabou se perdendo e colidiu fortemente contra o guarda-reio, aquela barra de ferro de proteção. Depois, acertou uma cerca e foi socorrido em estado grave o motociclista, que foi levado ao hospital Augusto de Oliveira Camargo. Ele deu entrada em estado grave. Nós estamos aguardando informações oficiais sobre a atualização do estado de saúde deste motociclista. Há uma informação e uma imagem que mostra o momento em que o motociclista perde o controle. A imagem é forte, o acidente é grave, mas enquanto nós não tivermos atualização do estado de saúde, nós vamos ficar aqui na torcida para que a notícia que chegou não seja confirmada, ok? Mas acho que deu para entender o que nós estamos falando. São 10h29. O Natal, infelizmente, é um período em que acidentes graves acontecem e são registrados com frequência. Seja pela época em que mais gente está nas ruas e às vezes pessoas que não estão acostumadas a dirigir em rodovias, seja pela condição do tempo, mas a maioria é por imprudência. E segue internado no Hospital de Clínicas da Unicamp um motociclista que foi atingido por um carro no final da Dom Pedro, quilômetro 144, sentido Anhanguera. Reta final da rodovia Dom Pedro tem o acesso para o Trevo da Boche, para a Vila Padre Anchieta, para a rodovia Anhanguera, e ali um carro atingiu uma moto onde estavam 2 pessoas. Um homem pilotando o veículo e uma mulher na garupa. A mulher não resistiu e morreu na hora, depois que o carro em que estava motorista e pelo menos 2 pessoas passa sobre a moto
atropela esse casal e para. Só que os ocupantes do veículo fugiram. Dentro do carro, garrafas de uísque. Na placa do carro, a certeza de um outro crime. O veículo foi furtado em outubro, aqui em Campinas, e estava rodando com placas falsas. O Igor Val conta mais detalhes do que não dá para chamar de acidente. Acidente foi o que aconteceu hoje na Santos Dumont. O motociclista perdeu o controle, pista estava molhada, ele derrapou e acabou atingindo o guarda-reio. Esse caso da Dom Pedro é crime grave. E o Igor Val conta pra gente a dinâmica dessa batida. Roda do carro e capacete jogado, além de marcas de sangue no chão. O veículo vermelho ficou totalmente destruído, a moto quebrada e foi encontrado até garrafas de uísque. Isso tudo na madrugada de Natal. Foi assim que ficou o entorno do acidente que aconteceu na rodovia Dom Pedro, na altura do quilômetro 144, muito próximo à alça de acesso à rodovia Anhanguera. Um casal estava nessa moto trafegando pela via quando foram surpreendidos pelo carro vermelho, que em alta velocidade colidiu contra a parte de trás da motocicleta. Os dois foram arremessados e a mulher, que estava na garupa, morreu na hora. O homem foi socorrido pelas equipes do resgate e trazido aqui para o Hospital de Clínicas da Unicamp. As pessoas que estavam no carro fugiram sem prestar apoio. A Polícia Militar Rodoviária e a perícia foram acionadas e iniciaram as investigações. Durante o trabalho dos agentes foi constatado que o veículo vermelho é um produto de furto, registrado em outubro desse ano. Dentro do carro também foi encontrado 2 garrafas de uísque, o que levanta a suspeita dos policiais de que as pessoas estavam sob efeito de álcool. O veículo foi apreendido e também vai passar por perícia. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Campinas e o trabalho de investigação é para identificar os ocupantes do carro que seguem foragidos, além de entender a dinâmica desse acidente fatal. 10h33, infelizmente a gente também tem que trazer essas notícias ruins que marcam um período de festas como é o Natal e o Ano Novo. E com a responsabilidade que precisamos ter o ano todo. Mas agora, de certa forma, a gente tem que ser responsável pelo carro que a gente dirige e atentos ainda mais aos outros veículos que passam pelo local. Nesse caso especificamente, tem um ponto que está me incomodando absurdamente. Quem vai responder criminalmente é apenas o motorista. Ele responde por receptação, porque ele estava dirigindo um carro roubado ou furtado. Ele vai ter que explicar como ele conseguiu esse carro. Então ele pode também ser o autor do furto. Ele estava com as garrafas de uísque pela metade dentro do veículo, indicando que ele dirigia bêbado. E ele abandonou o local de um acidente gravíssimo. É um passeio pelo Código Penal. Mas ele não estava sozinho no carro. Os ocupantes do veículo, passageiros, quem estava no banco da frente, quem estava no banco de trás, eles não vão responder criminalmente. Se estivessem bêbados, não estavam dirigindo. Se estivessem no carro, não eram responsáveis pelo veículo. Mas não tinha um dentro do carro para dizer, não, pera um pouquinho. Você tem aí seus problemas, seus BOs, mas a gente tem que salvar essa pessoa, resgatar quem está precisando de ajuda. Não tinha um dentro do carro com o mínimo de empatia pelo casal que estava agonizando na avenida, na rodovia, no asfalto? Não tinha um com a decência humana de pensar, a gente vai ficar e vai responder pelo que precisar responder. Todo mundo fugiu. Ah, mas como que tem certeza que tinha mais gente dentro do carro? Pelas peças de roupas que foram apreendidas. O carro ficou do jeito que largaram, com 3 portas abertas. Do motorista, do passageiro do lado da frente, do passageiro do lado direito atrás. E pelos relatos de testemunhas que viram as pessoas correndo para o meio do mato. Então, o motorista é o criminoso que vai responder por isso. Mas os outros 2 são desumanos, 2 pelo menos, são desumanos que não tiveram um mínimo de decência de dizer, você pode fugir, faz o que você quiser, eu não vou te entregar. Mas eu vou ficar aqui até a ambulância chegar. Não, foi todo mundo embora. Então isso é um pouco do
ser humano que, infelizmente, não sei nem se pode merecer esse título. Empatia zero para essa história. Às 10h36, depois do intervalo, nós vamos trazer outros dos acontecimentos das últimas horas também. Um homem foi preso, ele estava em saidinha temporária, foi para a casa da esposa e começou uma discussão dizendo que o bebê recém-nascido de apenas 1 mês que a mulher carregava no colo não era filho dele. E aí o que ele faz? Agride esse bebê e tira a vida de uma criança inocente. Ele confessou o crime, está preso em flagrante por esse infanticídio e responde pelo crime anterior, que ele teve o benefício de passar o Natal nas ruas. O Manhã Bandeirantes vai contar também para você, depois do intervalo, novas informações a respeito de um assalto que aconteceu na região em plena noite de Natal. A polícia está atrás de bandidos que amarraram um casal de idosos logo depois da ceia. Eles fugiram com os carros da família e os veículos já foram recuperados, mas as buscas continuam. E os destaques nacionais também das últimas horas, aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Eu vou para um rápido intervalo e na volta tem um primeiro giro com a participação dos nossos ouvintes e as informações desta quinta-feira. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Casa Paulista aqui. Interrompemos sua playlist para oferecer um crédito que vai mudar sua vida. Com o crédito imobiliário do novo Casa Paulista, quem tem renda de até 3 salários consegue até R$16 mil para ajudar na entrada da casa própria e ainda baixar as parcelas. É rápido, fácil e direto com o agente financeiro. Faça como mais de 24 mil famílias. Saia do aluguel e viva feliz com o endereço certo. Saiba mais em casapaulista.sp.gov.br. CDHU e Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, são todos. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Pouco mais de 1/3 dos brasileiros pretende viajar no verão. Isso deve injetar quase 150 bilhões na economia, aponta a pesquisa do Ministério do Turismo. O levantamento revela que 35% da população do país, o que equivale a 59 milhões de pessoas, planejam viajar a lazer de dezembro deste ano a fevereiro de 2025. Os destinos nacionais são a escolha de 97% dos viajantes brasileiros. A praia continua o principal atrativo da estação, citada por mais da metade dos entrevistados. Em segundo lugar, vem os destinos ligados à natureza e ao ecoturismo, seguido por atrações de aventura e de saúde e bem-estar. Cada turista brasileiro pretende gastar em média R$ 2.500 neste verão, uma alta de 34% em relação ao verão anterior, quando a média ficou em cerca de R$ 1.800. A contribuição do turismo interno na economia foi calculada com base no gasto médio, que subirá neste ano. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Eu, Joel da Atena, estou diariamente junto com você na denúncia, na indignação, na busca por solução. No Brasil Urgente, tratamos com firmeza e sensibilidade dos assuntos que o povo quer saber. Aqui, a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. Temos um encontro marcado, de segunda a sábado, às 16h. Brasil Urgente, na Band TV. Manhã Bandeirantes.
10 da manhã, 40 minutos, 10 horas 40 minutos. Deixa eu trazer aqui o primeiro giro da participação do nosso ouvinte nesta quinta-feira, 26 de dezembro. O Isael Venâncio aqui no nosso canal do YouTube, depois de dar os sentimentos também à família do José Ribeiro, locutor que nos deixou nesta quinta-feira. A morte foi ontem, né? Hoje acontece o velório e o sepultamento de um nome histórico do rádio de Campinas, desejando sentimentos à família. Ele traz aqui um alerta sobre um problema da cidade de Campinas. A iluminação pública em Campinas está em precária condição e muitos postes com lâmpadas queimadas. Ele diz que já ligou 4 vezes para a empresa terceirizada que presta esse serviço e o problema não foi resolvido. Portanto, somando a outras reclamações que nós estamos fazendo apelo em todo o mês de dezembro. Quantos são os casos de pessoas que já pediram a substituição da lâmpada nos postes na cidade e até agora nada? Esse serviço terceirizado está deixando a desejar. É só ver o número de reclamações. E iluminação pública é paga em cada conta que a gente deposita, paga o boletinho lá da Companhia de Energia Elétrica, está incluída uma taxa de iluminação pública. Então você paga por um serviço que quando precisa não é substituído. E quando falamos de iluminação pública, falamos também de segurança. Ladrão adora lugar escuro, porque daí ele consegue se esconder com mais facilidade. A Noêmia, bom dia para você, Noêmia. Espero que tenha passado bem o Natal, espero que esteja curtindo essa reta final de ano. E ela escreve aqui, bom dia, Heitor. Se houvesse um programa com músicas antigas, ela está desejando aqui uma boa acolhida e sentimentos para a família deste importante nome do rádio que nos deixou hoje, o José Ribeiro, e que Deus o acolha em sua nova morada e conforte seus corações entristecidos. Muita tristeza mesmo aqui no Grupo Bandeirantes hoje. As mensagens todas que estão sendo publicadas e as fotos relembrando um pouco mais até da pessoa do que do profissional. Isso acho que é o principal legado que uma pessoa pode deixar. O carinho que os colegas que conviveram com ela têm e carregam para o resto da vida. O legado profissional é uma marca importante, mas o legado pessoal é o que realmente define a gente nessa nossa passagem pela Terra. A mensagem também do Marcos Silva Bedin, nos desejando bom dia, um ótimo dia para você também, direto de Hortolândia. Daqui a pouco também outras mensagens que vão chegando e nós vamos compartilhando com o nosso ouvinte, agradecendo aqui a presença também, quem está conosco, deixa eu ver se ele assinou, José Roberto Scaquetti, final do telefone 2747. Tem histórias que são difíceis de falar em qualquer época do ano, mas nessa época de fim de ano, de Natal, é ainda mais dolorido contar que um bebê de 1 mês chegou já sem vida e com sinais de violência na unidade de pronto atendimento da Vila Cristina, em Piracicaba. Os pais da criança foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento porque há suspeita do crime de infanticídio, que é matar um bebê inocente. A Polícia Militar, por meio de nota, informou que atendeu a ocorrência e que a avaliação médica, inclusive com o exame de raio-x, revelou fraturas nas vértebras e no crânio do bebê. A estimativa é que a criança estava morta pelo menos 4 horas antes da chegada ao hospital. A delegada Juliana Ritt, responsável pela investigação, afirmou que o laudo do médico legista apontou lesões no corpo da criança e que a principal suspeita é que a morte tenha sido causada pela síndrome do bebê sacudido. É uma condição grave que ocorre quando é feito esse gesto de sacudir o corpo de uma criança de forma brusca e repetida. E aí, imagine que é um corpo que ainda está em formação, que não está preparado para esse tipo de impacto. O caso foi encaminhado ao plantão policial de Piracicaba. O pai da criança estava em saída de Natal temporária da cadeia. Ele foi condenado por tráfico de drogas, recebeu o benefício e teria dito que desconfiava que a criança não era filha dele.
A polícia militar foi acionada via rádio sobre a entrada de um bebê de 1 mês no pronto-socorro, porque os profissionais são treinados para isso. Quando percebem que as características não condizem com o que foi falado pela vítima ou pelos pais, nesse caso, imediatamente a polícia é chamada. E a criança já estava em rigidez cadavérica. Por isso que há essa estimativa de 4 horas depois da morte que eles deram entrada. Ai, meu Deus, cuidado, socorro! Meu filho, minha criança, o bebê está passando mal. A versão que eles disseram, segundo a delegada, foi negando oficialmente qualquer agressão, mas dizendo que estariam dormindo no meio deles, o bebê estava dormindo no meio deles, e por acidente teriam rolado por cima da filha, de 1 mês. Então essa contradição já é suficiente para que a investigação aconteça com a detenção do pai. O pai volta para a cadeia, pede o benefício da saída temporária, responde por tráfico e aguarda o avanço da investigação. A mãe tem muito a esclarecer ainda nessa história. Embora, ao que tudo indica, o pai tenha sido o responsável por esse chacoalhão na criança. Mas a mãe pode responder também por negligência nesse caso. E por não solicitar o socorro imediato quando percebeu do risco que a filha corria naquele momento. A Secretaria de Segurança Pública afirmou que a casa onde a criança morreu vai passar por exame pericial e depois, quando a casa caiu, entre aspas, o pai, para a delegada Juliana Ritt, confirmou. Não sei se foi o motivo da morte, ele disse, mas confessou que chacoalhou a criança e que a jogou contra a parede. Aí, a investigação segue, ele continua preso pelo tráfico de drogas, ele vai responder e ter o direito à defesa por esse caso de infanticídio, mas ele também é detido em flagrante pela morte da bebê. Então, só explicando corretamente como funciona isso. O flagrante do bebê já é o suficiente para levar uma pessoa para a cadeia. Ele já tinha sido conduzido por conta do crime de tráfico. E aí percebeu que não tinha mais o que fazer e confessou também a morte da criança. Daqui a pouco, às 11h30 da manhã, a Polícia Civil vai conceder uma entrevista coletiva para contar mais detalhes do que foi prestado em depoimento e do que o laudo do Instituto Médico Legal confirma a respeito das marcas de ferida pelo corpo do bebê. E você vai conferir 13h com Walter Sena no Acontece, na tela da Band Mais TV, e às 17h30, cobertura completa também na programação da Band dentro do Brasil Urgente, que nós apresentamos logo depois do Joel da Atena. Ontem foi o Lucas Martins, mas acredito que hoje o Joel já esteja a postos também para levar informação para você na sua tarde do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Faltando 10 minutos para as 11 da manhã, não foi o único caso de violência envolvendo também crianças. Em Indaiatuba, um homem foi preso depois de agredir a companheira e cortar o cabelo dela com uma faca de cozinha. Uma faca até maior, daquelas de cortar peças de carne. Isso aconteceu no Jardim Tancredo Neves, em Indaiatuba. E onde é que entra a criança da história? A mulher estava segurando a filha do casal, uma bebezinha, no colo. Primeiro registro foi 9h30 da manhã. Ele dá um soco no rosto dessa mulher. Isso aconteceu na garagem de casa. Assustada, ela vai para a rua, até como forma de pedir ajuda, de gritar por socorro, de ver se alguma testemunha consegue ligar para a polícia. E ele foge, sai da casa. Ela, assustada, volta para dentro e fica dentro do quarto.
Por volta de 12:30 ele volta, derruba o portão, vai até o quarto, agride novamente a mulher e corta o cabelo dela com essa faca. Preso em flagrante, ele está à disposição da justiça. E nós conversamos com o guarda municipal Edinaldo, que conduziu essa ocorrência. Falamos com ele assim que o plantão policial recebeu essa situação toda. A mulher foi levada primeiro para o hospital, depois foi prestar depoimento na Delegacia Central de Indaiatuba. E nós vamos trazer o relato do que disse o GCM, que ouviu a mulher, prendeu o homem e entregou para a Polícia Judiciária. A equipe da Guarda Civil foi acionada para atendimento de uma ocorrência de violência doméstica. E as informações preliminares que o indivíduo tinha agredido a sua companheira e tinha deixado o local, posterior retornando, vindo a arrombar o portão e acessar o interior da residência, novamente agredir a vítima, né? O indivíduo foi detido no interior da residência. De primeiro momento não apresentou resistência, porém foi contido, foi algemado. E ao fazer uma busca na residência para localizar a vítima, foi localizado vários tuchos, várias mechas de cabelo espalhadas ao solo, né, nos móveis. Questionado o indivíduo, ele relata à equipe que no momento aí de nervosismo, de tensão, de raiva, veio a cortar o cabelo da vítima com uma faca. A princípio, assim, é um indivíduo que não tem ficha criminal, provavelmente aí, motivos a serem esclarecidos. Ele veio a perder a cabeça e veio cometer essas atrocidades aí. A vítima está na delegacia, já recebeu atendimento médico, tem ferimento na face, tem os cabelos cortados, obviamente, né, que a gente mencionou, e a ocorrência está sendo lavrada aqui no plantão policial. O momento que levou ele a cometer essas atrocidades, ele não mencionou a equipe, mas no primeiro momento sempre quieto, né? Não aparenta estar sob efeito de álcool, de entorpecente, é um indivíduo frio. Ele vai ser atuado em flagrante pelo crime de ameaça e lesão corporal. Aí está finalizando as partes de polícia judiciária. E ele permaneceu preso por esse flagrante de violência doméstica. Você sabe que cortar o cabelo de uma mulher numa situação de violência assim, além de ser humilhante para essa vítima, de deixar uma marca também psicológica, é um recado, normalmente, que o homem tenta passar para a mulher. Tem todo um código dentro do mundo do crime, enfim. Se puxar direitinho a ficha desse homem, ele não tem passagem, mas não ter passagem não significa que não tenha um histórico de violência na vida desse homem. Ameaçar apenas raspar o cabelo da vítima num contexto de violência doméstica já tem um histórico aqui no Tribunal de Justiça que leva o homem à prisão. Já entra na Lei Maria da Penha como agressão. Agora, o soco, o ato ter sido feito e ele dizer que não se arrepende com nenhuma frieza, com nenhum sentimento de remorso, isso pode ter certeza que também vai gerar muita preocupação para essa mulher, se esse homem não ficar atrás das grades. Essa mulher precisa urgentemente de um acompanhamento das autoridades, da presença do nome dela nas campanhas que existem de proteção da Polícia Militar e da Guarda Municipal. E eu tô falando de ação prática, tá? Tô falando de post em rede social, tô falando de prática, praticidade. É viatura próximo ao bairro onde ela vive, é botão do pânico se necessário for, porque o homem que faz o que fez com essa mulher, com a filha no colo, com a humilhação que ela passou, primeiro que ela vai se olhar no espelho e vai lembrar disso por um tempo, todos os dias, e conviver com esse medo. Então manter esse homem preso é fundamental. Como a gente sabe que isso não vai acontecer por muito tempo, ele não vai deixar essa mulher em paz. Medida protetiva, um novo endereço, se possível for, e a garantia de que ela terá um acompanhamento das viaturas de Polícia Militar e Guarda Municipal. É o mínimo que se espera para que essa mulher tenha paz daqui para frente. Não importa o que aconteceu no relacionamento deles, isso daí não importa. O que importa é que esse homem pague pelo crime que cometeu com essa violência contra essa vítima. 10h55,
Vamos a uma última informação ainda no mundo policial. Sei que o bloco está um pouco pesado, eu sei que época de Natal a gente queria notícias mais leves, mas a gente precisa trazer o que acontece por aqui. A polícia está atrás de criminosos que invadiram um sítio na região do bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, e renderam o filho, a mãe e o pai. Um casal de idosos e mais o filho que cuida dessa área, é o caseiro do sítio da família. Eles amarraram e ameaçaram de morte esse casal enquanto faziam uma limpa na residência. E o repórter Guilherme Selegato conversou com o seu Walter Antunes, a vítima. Um senhor ainda assustado, porque depois de viver um momento de família, um jantar, a ceia do dia 24 para o dia 25, viveu a madrugada mais tensa da vida dele. E olha que não é a primeira vez que bandidos armados invadem esse sítio. Eles se mudam para uma área rural pensando, aqui a gente vai ter mais paz. E não imaginavam viver momentos tão tensos em pleno Natal. Eu estava com minha esposa, já estava na cama até para dormir, quando os bandidos pegaram o meu menino lá na casa dele, lá embaixo, que é o caseiro, né? E armado, todos eles armados em 3, e sacanearam ele lá, tudo. Daí quando subiu aqui, mandou ele chamar eu, que é o único jeito que eu ia atender. Me chamou. Quando eu abri a porta, eles invadiram a casa, e daí cobriram nossa cabeça, reviraram a casa toda. O senhor e sua esposa foram amarrados, chegaram a ser amarrados por eles? Isso no final. Nós viram que queria dever, depois falaram, não, agora vamos descer na casa dele. Desceu na casa deles, usaram nós num quarto lá, fechou a porta e amarrou nossos pés, nossa mão. E daí depois deixou fechado. Pegaram o que quiseram lá dentro da casa, inclusive televisão, micro-ondas, joias também. Dinheiro, joias. E foram embora com um carro do senhor? Daí pegaram os 2 carros e falaram para nós ficar quietinho, que depois de uma meia hora que ele saísse, nós podíamos sair. E foi acontecido. Daí nós saímos aqui fora, que nós ficamos, levaram todo o celular, nós fomos aqui fora, fomos na casa do vizinho Eliseu, de lá nós ligamos para a polícia, a polícia foi pronta, veio rápido, daí dali a pouco, quando eu dei os dados do carro, ligaram para o guarda municipal, né? A GM, e mostrou a fotografia dos 2 carros na avenida. Esses 2 carros passou lá na Pericosana. Dali a pouco eles abandonaram o carro. Daí nós fomos para lá, chegamos lá, eles tinham descarregado os carros, que eles tinham carregado tudo no carro. E abandonaram o carro lá, nós tocamos a ficar, porque daí eu acionei o seguro mandou o guincho, demorou pra caramba. No final, passamos a noite na beira do rio ali, daí de manhã cedo nós fomos para a delegacia, para fazer o boletim de ocorrência, fomos atendidos e depois nos entregaram o carro. Esse Walter Antunes, a vítima desse assalto, que ainda não tem ninguém preso, as buscas acontecem em Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, em função da rota de fuga onde o veículo foi encontrado. Parte do que foi roubado, os policiais e guardas municipais conseguiram recuperar, parte ainda não. E qualquer novidade desse assunto nós vamos contar para você também aqui
na Rádio Bandeirantes. Eu tenho um chamado neste momento do Rio de Janeiro para a gente também atualizar informações nacionais. O repórter Pedro Dobal está acompanhando o caso dos agentes da Polícia Rodoviária Federal que atiraram contra o carro de uma família em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eles que inclusive disseram que cometeram um engano ao disparar contra o carro de uma família e colocar entre a vida e a morte uma jovem que foi baleada na cabeça. Para quem não acompanhou, na rodovia Washington Luiz, uma família de 5 pessoas havia saído de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e estava indo para Niterói, na região metropolitana do Rio. Estavam indo para uma confraternização de família, quando de repente policiais rodoviários federais chegaram atirando, sem perguntar nada, sem ver nenhuma resistência do carro da família, simplesmente atiraram. E uma jovem de 26 anos, a Juliana Leite Rangel, levou um tiro na cabeça e está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. O Pedro Dobal está ao lado do advogado que vem acompanhando a família, na porta do hospital, ao lado do doutor Paulo Ascensão. E nós vamos trazer ao vivo esse relato e saber como anda essa investigação e principalmente a torcida pela sobrevivência, pela recuperação dessa jovem. Pedro Dobal, muito bom dia, prazer ter você aqui no Manhã Bandeirantes. Isso, bom dia para você também, a todo mundo que nos acompanha aqui. Ela segue internada aqui no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O quadro de saúde dela é considerado gravíssimo. A médica conversou com a gente, a médica responsável pelo atendimento, disse que apesar do caso ser considerado gravíssimo, desde que ela deu entrada aqui na unidade, anteontem, por volta das 9 horas da noite, o quadro dela não sofreu qualquer tipo de piora. Eles estão monitorando dia após dia, até para saber se vai ser possível retirar a sedação. Ela está nesse momento num coma induzido, justamente, segundo a médica, para permitir que o cérebro dela consiga se recuperar aos poucos. Lembrando que ela foi atingida na cabeça durante essa ação da Polícia Rodoviária Federal. E eu estou aqui agora com o advogado da família da Juliana, porque o que a família está dizendo é que até agora, apesar da Polícia Rodoviária Federal ter dito que está prestando apoio à família, até agora qualquer tipo de ajuda, nem nada foi oferecido à família até esse momento. O doutor Paulo está aqui com a gente conversando ao vivo. Bom dia para você. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade, vocês são profissionais maravilhosos. Eu só tenho a dizer o seguinte, a nossa preocupação agora é com a saúde da Juliana. O que está acontecendo? Ela realmente, como você bem disse, um ótimo profissional, o Pedro, que ela está numa situação que precisa de muito cuidado. O estado é muito grave. Então eu estou tentando com a família, a gente vai procurar transferi-la para um hospital de referência. Você sabe que o tratamento é muito custoso e que seja ordenado que a União arque com a despesa disso aí, porque é o mínimo que pode fazer, né? Essa barbárie que aconteceu com profissionais da Polícia Federal, que é uma instituição respeitada, mas que houve um erro, houve um terrível erro, e alguém tem que assumir a responsabilidade disso. Qualquer afirmação que está se dando apoio para a família não é verdadeira. Isso eu afirmo porque eu estou aqui representando a família. A mãe está apavorada, o pai está sem poder trabalhar, está com um tiro no dedo. Então, realmente, não há apoio, como estão falando não, tá? Nem governo federal, nem estadual, nem municipal, nem a Polícia Rodoviária em si, nem a sociedade, tá? Tudo estão abandonados aqui. O hospital realmente está fazendo o que pode por ela, tá? A gente está sendo... O tratamento é muito bom, o administrador me deu portas abertas, eu tenho visitado ela. Quando passa a mãozinha nela, na mãozinha dela, o coraçãozinho dela dá aquela aceleradinha, que ela está interagindo, não está com o olho aberto, nada disso. Mas você nota que pelo batimento cardíaco, ela sente que a gente está ali. Isso é importante. E aí fica naquela oscilação. Calma, filha, você vai ficar boa. Calma, Juliana. Aí o coraçãozinho dela volta para 90, daqui a pouco vai para 100 e pouco de novo, porque ela tem a presença da família. Ontem eu fiquei com a família lá também, passei o dia inteiro aqui no hospital. Hoje já estou aqui desde manhã acompanhando. A gente está torcendo, orando muito, mas apoio mesmo não tem. Isso aí eu afirmo e estou precisando de apoio. Preciso de vocês aqui e das autoridades que possam realmente prestar um apoio de dever, de autoridade, e da nossa população, com solidariedade também e oração.
Doutor, uma dúvida que a gente tem também. Diante do que você disse, a família então estuda processar até mesmo a União e pedir justamente o pagamento dessas custas para a transferência dela para uma unidade particular, para um hospital particular, é isso? É o mínimo que se pode fazer, né? Se você tem um agente que faz uma barbaridade dessa, você tem uma responsabilidade objetiva, que a gente chama de direito. E o meio jurídico para isso seria um pedido de liminar, para que ela seja transferida para o hospital de referência. Eu já tenho alguns hospitais que eu tenho ideia mais ou menos, que são um tratamento desse, eu não tenho nem como mensurar o valor. É muito dispendioso, a família não teria condição de arcar e nada mais normal que a União arque com isso, né? Porque ela é a responsabilidade objetiva. Então é esse que vai ser o primeiro passo, e daí para frente a gente vai, porque ele está sem carro, ele não pode trabalhar, a mãe está desesperada, a família está destruída e a gente tem que pagar a conta, então não tem Olha, assim, o meu trabalho é voluntário, tá? Não estão tendo custas judiciais comigo, jurídicas. Eu faço isso há 10 anos com vítima de violência. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer pelo ser humano, e até outras pessoas que pudessem estar aqui também, pudessem ajudar, a gente está aqui para disposição. Mas realmente não tem apoio não, tá? Se tiver essa declaração aí, a Juliana agora, o interesse dela, nosso, é que ela fique recuperada e que se recupere, como você bem falou. Paulo, obrigado por conversar com a gente ao vivo aqui no Bora Brasil. A gente também teve acesso e detalhes sobre os depoimentos dos 3 agentes que participaram dessa ação que terminou com a Juliana Leite Rangel, de 26 anos, baleada na cabeça. O que os policiais disseram é que eles ouviram disparos quando se aproximaram do carro da família e que acharam que esses disparos vinham da direção do carro, mas que depois perceberam que se enganaram, que era apenas uma família indo para a ceia de Natal. A gente também sabe que esses agentes, que eram 2 homens e uma mulher, eles estão acostumados a trabalhos administrativos, mas foram escalados para fazer o patrulhamento durante o plantão de Natal. Muito obrigado ao Pedro Dobal. O Bora Brasil começa daqui a pouquinho, 13h, aqui no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Mas muito obrigado, Pedro, pelas informações, e agradeço também ao Dr. Paulo pela atenção com o nosso ouvinte. Às 11h08, vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente traz mais um giro com a participação dos nossos ouvintes. Quem nos escreve e manda mensagens nesta quinta-feira pelo 19971021493 e também pelo nosso canal do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E a gente vai falar também sobre os cuidados com a dengue. Temperaturas mais altas neste verão estão previstas. Mais preocupante até do que a chuva, que óbvio forma o criador do mosquito da dengue, pela água parada. A água parada é o grande problema para a dengue, mas a temperatura mais elevada faz com que as condições fiquem mais favoráveis para o mosquito Aedes aegypti. A gente conta o cenário da dengue em Campinas logo depois do intervalo. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O aplicativo Prevenção de Desastres já conta com mais de 2.000 downloads.
Desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil, o app já está disponível para usuários do sistema Android e também iOS. Mais de 1,7 mil municípios já foram mapeados e têm áreas de riscos indicadas no app. Lançado em maio, a ferramenta traz alertas sobre áreas de riscos de inundações, deslizamentos de terra, enxurradas e outros fenômenos que podem impactar a segurança da população do país. O usuário pode visualizar informações do local onde está ou selecionar áreas de interesse. Entre os dados disponíveis estão o número de edificações da região e de pessoas em áreas de risco. O serviço de monitoramento também permite que os usuários possam inserir informações no mapeamento de risco, cadastrar inundações ou deslizamentos que tenham presenciado. O processo deve ser feito por meio da inserção de vídeos ou fotos e a descrição do fato. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 da manhã, 12 minutos, 11h12. Agradecendo a você que está conosco, participando do nosso Manhã Bandeirantes. A mensagem que chega do Adriano Vermelho, ele diz o seguinte: são muitos mesmo os acidentes de trânsito nessa época. Muitas vítimas fatais e pelo menos o dobro de feridos. Também é fato que, além do número enorme de automóveis, muitos deles serão colocados para rodar sem um mínimo de manutenção, principalmente preventiva. E mais, conduzidos por motoristas eventuais que não têm a malícia, a experiência, a perícia para, por exemplo, evitar um acidente. E, infelizmente, não podemos esquecer o fator álcool, um assunto que precisamos conversar sem discurso fácil ou hipócrita. Afinal, é uma coisa cultural do nosso país, consumir e dirigir. Depois, sim, também é verdade, amigos, que melhorou demais. Mas ainda somos, entre aspas, somos irresponsáveis demais ao volante. Ele coloca somos como a sociedade como um todo, né? Eu sei que muitos dizem isso, mas eu acredito que quanto mais repetimos, mais a ideia vai se fixar na nossa cabeça e pelo menos a próxima geração será bem mais consciente. Espero que o Natal de todos tenha sido muito feliz e cheio de harmonia. Bom dia e se beber não dirija, se for dirigir não beba. Isso pode salvar a sua e muitas outras famílias. Perfeito o relato aqui, o alerta que faz o Adriano Vermelho. O Edivalmir Massa, primeiro ele pergunta aqui o que é comutação de pena, que foi falado no boletim da Rafaela Oliveira. É um induto parcial. É uma diminuição, às vezes substituir a pena por uma outra mais branda. Você não tira a punição, mas você substitui por uma outra pena. Por exemplo, uma alternativa, enfim, assim como o induto, a comutação ela é concedida por meio de um decreto emitido pelo presidente da República. Edivalmir, pode mandar agora a próxima para a gente entender qual é a provocação. Mas antes ele escreveu também o seguinte: meu caro Heitor, tem algum meteorologista de plantão para me responder, se puder? O El Ninho e a Laninha morreram? Não. E vão fazer, a Laninha vai fazer valer também a sua presença neste ano de 2025. O verão no hemisfério sul começou no sábado, dia 21, às 6h20 da manhã. O verão vai permanecer até o dia 20 de março, às 6h02 da manhã. É uma época de elevação na temperatura no país todo. E nessa estação as chuvas são frequentes em praticamente todo o país. Volumes que podem ser superiores a 400 milímetros. E onde é que entra o fenômeno Laninha? Existe um modelo de previsão que todos os anos é feito com estudos baseados nos oceanos e
o que se tem aqui pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A informação foi publicada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, dizendo o seguinte: um centro de pesquisa sediado na Coreia do Sul e que tem o Brasil como um dos representantes, junto à Organização Meteorológica Mundial, através do INMET, vê uma possibilidade de 60% de que as condições de Laninha se desenvolvam durante o trimestre janeiro, fevereiro e março de 2025. Já no trimestre fevereiro, março e abril, a probabilidade diminui para 40% nas condições de Laninha, indicando, até o momento, a tendência de um fenômeno de curta duração. El Ninho e Laninha são partes de um fenômeno conhecido como El Ninho Oscilação Sul. Diferente do El Ninho, que é quando a água do oceano esquenta, na Laninha a água do oceano esfria. Então são fenômenos que são parte também do período que nós vamos viver daqui para frente, principalmente a partir de janeiro, ok? Agora, verão, chuva, temperatura alta. Um convite para o mosquito Aedes aegypti deixar a nossa casa se tornar um criadouro. E a gente não pode deixar isso acontecer. 2024 está terminando como o ano mais letal da dengue na história de Campinas. Número de casos altíssimo. Número de vidas perdidas, se fosse uma só, já seria um prejuízo enorme para Campinas. Já seria uma tristeza. Mas, infelizmente, Campinas atingindo números que passam de qualquer outro levantamento histórico. E o Henrique Alves conversou com o pesquisador da Unicamp, Igor Johansen, e ele conta pra gente um pouco mais a associação da temperatura mais elevada no planeta com o período de calor do verão e as chuvas. Uma associação imediata para o criadouro do mosquito da dengue. O calor acelera o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue. Com essa fase encurtada, a população de insetos cresce mais rapidamente, aumentando muito o risco de picadas e, consequentemente, a disseminação da doença. Campinas vive a maior epidemia de dengue da história, com mais de 120 mil casos e 80 mortes neste ano. A preocupação dos profissionais da saúde é que esse calorão possa ter um impacto desastroso no controle da doença. Cientistas da Unicamp comprovaram em uma pesquisa recente o que os técnicos da vigilância epidemiológica já observavam há muito tempo: a forte ligação entre o aumento da temperatura e o crescimento significativo do número de infectados. O trabalho tinha a missão de identificar qual fator climático mais impactava o aumento dos casos, a chuva ou o calor, e constatou que o calor exerce maior influência. O levantamento analisou dados de Campinas entre 2013 e 2022 e concluiu que um aumento de apenas 1 grau Celsius na temperatura média mensal pode resultar em um aumento de até 40% nos casos de dengue nos 2 meses seguintes. A pesquisa destacou que a combinação de altas temperaturas e condições climáticas favoráveis à proliferação do mosquito agrava ainda mais a situação. Do ovo até o mosquito adulto, cerca de 7 dias. Com mais calor, com a temperatura mais alta, esse período diminui. Com isso, você tem um aumento da população de vetores na cidade de Campinas. Embora a temperatura seja um fator determinante, o estudo ressalta que outros elementos também contribuem para o aumento dos casos, como a circulação de diferentes tipos do vírus da dengue e a presença de água parada em locais como quintais e vasos de plantas. A pesquisa reforça a importância de ações preventivas, como a eliminação de criadouros do mosquito transmissor. Cada cidadão tem um papel fundamental nesse processo, cuidando do seu próprio quintal para garantir o bem-estar de toda a população. Agora são 11h20. O Brasil perdeu hoje Neila Torraca, ator, diretor, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Estava internado desde o último dia 20 na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea, por conta de um câncer de próstata e morreu devido a uma sepse pulmonar. Vamos
lembrar um pouco mais da trajetória e de alguns personagens que marcaram a história de Ney Latorraca na cultura brasileira. Nascido em Santos, no litoral de São Paulo, Ney Latorraca teve como padrinho de batismo o ator Grande Otelo. Acostumado desde pequeno ao meio artístico, não demorou para começar a carreira. Aos 6 anos, fez uma participação em uma radionovela da Record. Depois atuou no teatro estudantil e teve a sua primeira oportunidade profissional por volta dos 20 anos. Com o objetivo de se preparar melhor para a carreira, Ney Latorraca cursou a Escola de Arte Dramática na USP. Nos 3 anos do curso, arranjou empregos paralelos para se manter e atuou em várias peças teatrais. A sua madrinha de formatura foi a atriz Marília Pera, grande amiga e parceira em vários trabalhos. Ney Latorraca ingressou na TV fazendo figuração na Tupi. Em 1953, participou do seriado Alô Doçura. Em 68, esteve na novela Beto Rockefeller. Durante a década de 1970, atuou em várias montagens teatrais, entre elas Hair e Jesus Cristo Superstar. Porém, o reconhecimento popular só veio em 1975, quando estreou na TV Globo na novela Escalada, no papel do playboy Felipe. A partir de 1986, ao lado de Marco Nanini, Ney Latorraca iniciou a participação na peça O Mistério de Irma Vap, assistida por mais de 2,5 milhões de pessoas, que permaneceu em cartaz por 11 anos ininterruptos e com o mesmo elenco. Entre 1988 e 1989, encarnou um de seus personagens mais populares, o velhinho Barbosa, do humorístico TV Pirata. No total, Ney Latorraca participou de cerca de 50 trabalhos na TV, mais de 20 no cinema e 13 no teatro. Ganhou importantes prêmios, tendo sido considerado um dos maiores atores brasileiros. Agora, 11 horas e 23 minutos, ainda não há informações a respeito do sepultamento dessa lenda que aos 80 anos nos deixa Ney Latorraca, que faleceu nesta quinta-feira, internado, portanto, desde o dia 20 de dezembro, em função do agravamento de um câncer de próstata e faleceu em decorrência de uma sepse pulmonar. O câncer havia sido diagnosticado em 2019, ele retirou a próstata, mas a doença voltou em agosto desse ano com metástase. Então, Ney era um homem que se cuidava, era um homem que tinha essa preocupação com a própria saúde, tanto que ele conseguiu fazer o diagnóstico precoce em 2019, mas infelizmente o câncer voltou e aí aos 80 anos o corpo já não reage da mesma forma, né? Demora um tempo a mais para, às vezes, também ter a própria identificação da volta do câncer. Ney Latorraca deixa o marido Edi Botelho, com quem ele era casado há 30 anos. Antônio Ney Latorraca. Não era apenas nome artístico, era parte do nome de batismo dele, que nasceu em 25 de julho de 1944. Era filho de artistas também. Seu Alfredo, cantor e crooner de boates, e a mãe, Tomasa, era corista, cantava em coros. Ao longo da infância morou em São Paulo e no Rio de Janeiro. Aos 19 anos, morando em Santos, ainda participou do primeiro teste que fez para a peça Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado. Por conta do sucesso, foi para São Paulo, fez um teste com o diretor Plínio Marcos no Teatro Arena e passou. Mas não entrou em cartaz a peça para a qual ele foi aprovado. A peça chamaria Reportagem de um Tempo Mau. Ela foi censurada pela ditadura militar. Ele volta para Santos, imaginando que talvez a carreira artística não fosse vingar. Trabalhou em banco, trabalhou em loja de roupa feminina, foi vendedor de pedra semi-preciosa, mas não desistiu do sonho da arte, se matriculou na Escola de Arte Dramática, fez algumas peças, depois de um tempo ingressou o elenco da TV Tupi. Daí para frente,
a história que a gente conhece da vida de Ney LaTorraca começa a se misturar com os próprios personagens. Primeiro com alguns pequenos papéis, inclusive na novela Beto Rockefeller. Ele fez uma figuração, porque o Lima Duarte, que dirigia a novela, disse que não gostou do Ney LaTorraca, falou que a voz dele era muito afetada. Então ele começou fazendo essas pontinhas nas novelas. A Tupi já estava num momento de decadência e depois ele vai para a Cultura, para a Record, e quando passa a fazer parte do elenco da Globo, tem esses personagens e essa história toda que a gente acompanhou e que vai ficar marcada na dramaturgia brasileira. Não apenas na TV, mas também no cinema, também no teatro. A histórica peça Imavap é apenas uma das lembranças de Ney LaTorraca. E o personagem Barbosa, que tanta história fez também na comédia brasileira. Uma última mensagem de áudio que chega aqui pra gente, vamos compartilhar com o nosso ouvinte e daqui a pouco tem o noticiário esportivo aqui na RB. Bom dia, Heitor. Bom e dia. Colegas da Band. É assim, de deixar a gente atônito, né, como uma parcela da sociedade, né, que até assim como herdeira aí dessa tendência política obscurantista, né, tenta ver ideologia em tudo, né, até assim nas pesquisas científicas que existem, né, que são sem nem sequer assim se inteirar, né, da metodologia, da base de dados que foi utilizada, e simplesmente assim colocam, rotulam, né, como ideologia, né. Isso é de um obscurantismo assim terrível. É assim uma classe de pessoas assim que tenta assim fazer prevalecer tudo na base do grito, da truculência, né, e relegando assim o que é proveniente do conhecimento e da sabedoria para segundo plano, né. É uma sociedade que a gente vive hoje em dia, né, que valoriza isso, a truculência, a brutalidade, os músculos, né. A gente nunca cultivou tantos músculos como antes, né. E isso é muito triste, viu? Um perfil aí da sociedade aí que assusta a gente, inclusive. Um abraço para vocês aí, é o Erivelton. Obrigado, Erivelton, pela reflexão. O fim de ano também é para isso, para a gente refletir sobre a sociedade que nós vivemos e como a gente pode colaborar para melhorar, pelo menos, nosso cantinho, nosso espaço, nossa convivência familiar, nossa convivência no ambiente de trabalho. Se a gente conseguir melhorar o que está ao nosso redor, quem sabe isso não se espalha e em 2025 a gente tem uma sociedade mais tolerante, menos ignorante e que possa reaprender, porque a gente parece que esqueceu, reaprender a dialogar com quem pensa diferente. Às 11h28, Manhã Bandeirantes fica por aqui. Amanhã estaremos de volta a partir das 10h30 da manhã, depois do Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison e Léo Gaspar Mota. Vem aí o Nossa Área, hoje com Leandro Boles, na apresentação com o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço para você com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci. Nós ficamos por aqui. Uma boa quinta-feira e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. As festas de final de ano vão alterar o expediente bancário nas próximas 2 semanas. Já na véspera do Ano Novo, dia 31, não haverá expediente e as compensações bancárias não serão efetivadas, incluindo a TED. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, somente o Pix, sistema que funciona 24 horas, todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente. No dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, feriados nacionais, não há expediente bancário e as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público. As compensações
compensações bancárias também não serão efetivadas nessas datas. Nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro, as agências funcionam normalmente, bem como a partir do dia 2 de janeiro. Contas de consumo com vencimento nos dias em que não há compensação bancária poderão ser pagas sem acréscimo no dia útil seguinte. Já no caso dos tributos e impostos, caso vençam no feriado ou nos dias em que não há compensação bancária, é necessário que o pagamento seja antecipado para evitar a incidência de juros e multa. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Eu, Joel da Atena, estou diariamente junto com você na denúncia, na indignação, na busca por solução. No Brasil Gente, tratamos com firmeza e sensibilidade dos assuntos que o povo quer saber. Aqui, a sua voz ganha força para cobrar o que todos nós queremos para as nossas cidades. Temos um encontro marcado, de segunda a sábado, às 4 da tarde. Brasil Gente, na Band TV. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas.